Então, gente, aqui nós vamos começar estudo de posição e deslocamento para a gente utilizar, né, para estudar alguns movimentos. Movimento parabólico, movimento circular, tá? Para isso a gente vai usar os vetores, vetor posição, vetor deslocamento, vetor velocidade média, vetor velocidade instantânea, vetor aceleração média, vetor aceleração instantânea. Então a gente tem que definir esses vetores para depois a gente aplicar, né, ao nosso estudo de movimento parabólico, movimento relativo, movimento circular uniforme. Tudo bem? Primeiro vamos definir os vetores I, J e K. O que é o vetor I? Então nós temos aqui os eixos de coordenadas x, y e z, nessa ordem, x, y e z, são ortogonais, né, entre si. Você tem o vetor I como sendo um vetor unitário na direção e sentido do eixo x, né, no sentido positivo de x, que é de O para frente aqui. O vetor Y é positivo à direita e o vetor J, né, o eixo Y, o eixo para a direita, de positivo para a direita. O vetor J é um vetor unitário que tem direção de Y e sentido de Y. É um vetor unitário, então o módulo dele vale 1, assim como o vetor I. O vetor K, mesma coisa, é um vetor unitário, só que ele tem direção do eixo Z e sentido também de Z. Então esses vetores I, J e K nós vamos utilizar para escrever todos os outros vetores. Vamos escrever em função dos vetores I, J e K. Nessa figura, por exemplo, nós temos um vetor R que indica a posição de uma partícula que está aqui. Então, esse vetor R pode ser escrito em função dos vetores I, J e K como sendo que R igual a XI mais YJ mais EK, onde X, Y e Z são as coordenadas da partícula que está aqui. Ó. O vetor R, o vetor posição, é o vetor que liga a origem do seu sistema de coordenadas, liga a origem do seu sistema de coordenadas à partícula. Então, esse vetor é o vetor posição da partícula. E como é que você obtém as coordenadas, né, desse vetor? Como é que você obtém as coordenadas da partícula ou o vetor R? Você simplesmente pega o seguinte, você olha para a partícula, projeta no plano horizontal XY, né? Porque aqui é o eixo X, este é Y e este é o Z. Então, projeta o vetor no plano horizontal aqui. Então, aqui nós temos um plano horizontal e o vetor R. Então, se você projeta essa partícula no plano horizontal, você já consegue as coordenadas x e y. A coordenada, às vezes, pode imaginar como se fosse a altura, né, da partícula em relação a esse plano. Então, quando você projetou a partícula, você vai ter um pontinho aqui, ó, sobre o plano. Aí você agora traça uma paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Veja que quando você traça uma linha paralela ao eixo Y, essa distância aqui que você obtém da projeção da partícula até o eixo X é a coordenada Y. Né? E essa linha, lembre-se que essa linha que eu tracejei é paralela a Y. A outra linha, partindo da projeção da partícula até o eixo Y, te dá o valor de x, da coordenada x. Tá? Então, assim que você obtém os valores de x e y. E o valor de z, que localiza também, que ajuda a localizar a partícula, é como se fosse a altura, né, da partícula, é esse plano xy. Okay? Então, aqui essa figura ilustra bem como obter as coordenadas a partir, né, da projeção da partícula no plano xy. Né? Assim você pode fazer para qualquer outro ponto aqui nesse sistema de coordenadas. Agora vamos imaginar que essa partícula ela se desloca da posição R, que eu vou chamar de R1. O que seria R1 então? R1 então seria a posição da partícula no instante 1. Então ela se desloca da posição 1 para a posição 2, sai da posição no instante 1, chega na posição 2 no instante 2. Então, no instante 2 ela está na posição R2, indicada por esse vetor em azul R2 que está aqui. Então, qual é o deslocamento dela? É um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Esse é o vetor de deslocamento, ou ΔR. Tá vendo? Esse ΔR aqui é a diferença entre R2 menos R1. Se você fizer a diferença entre esses vetores, você vai encontrar exatamente o vetor de deslocamento ΔR. Veja que não é o vetor posição, é o vetor deslocamento. Então está indicando de onde a partícula foi para onde, né? De onde ela partiu para onde ela foi aqui, tá vendo? Começa de onde ela partiu e ligada a onde ela foi. Você liga o vetor de onde ela partiu para onde ela foi e você tem um vetor, então, deslocamento.
esse vetor de deslocamento é a diferença entre R2 menos R1, ou seja, o ΔR. Então, o vetor de deslocamento indica a variação do vetor posição, né? É a variação do vetor posição, ok? Então, como é que a gente escreve isso? Está aqui, ó, ΔR é igual a R final menos R inicial, ou seja, R no instante D2 menos R no instante T1, que vai ser igual a... Aí você vai fazer, né? Vai fazer a diferença entre os dois vetores. Você vai subtrair cada uma das coordenadas aqui, ó. Você vai fazer x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Vai obter o ΔX, o ΔY e o ΔZ. Então, vai escrever simplesmente ΔR igual ΔXI mais ΔYJ mais ΔZK. E você tem um vetor, então, ΔR, que é o deslocamento da partícula. Então, aqui no seu livro nós temos as definições, tá vendo? ΔR, R2 menos R1. ΔR, ele faz então a diferença, tá vendo? O vetor da posição 2, ou seja, o R2, menos o vetor na posição 1, esse aqui, ó. Aí quando você faz a diferença entre os dois vetores, você faz simplesmente a diferença entre as coordenadas x, y e z, né? Ó. x2 menos x1 está aqui embaixo, vezes i, y2 menos y1 está aqui, vezes j, e z2 menos z1 está aqui embaixo, z2. Então esse é o vetor ΔR, o vetor de deslocamento. Tá aqui o nome aqui, ó, deslocamento, tá vendo? O vetor deslocamento. A partir dessa definição, nós podemos definir a velocidade média vetorial também. O que seria a velocidade média vetorial? Você vai pegar esse vetor ΔR e dividir pelo tempo gasto para que a posição da partícula mudasse, né, de R1 para R2. Então, se você dividir esse ΔR pelo ΔT, você já tem a velocidade média. Aqui no seu livro tem a definição. Se você adiantar mais um pouquinho, que é a velocidade média, tá vendo? Ó, deslocamento sobre o intervalo de tempo. Então, está aqui a definição. A velocidade média está aqui, ó. Tá vendo? Então, que é um vetor, ó. É exatamente o deslocamento, que é a diferença, né, entre as posições final e inicial, dividido pelo tempo gasto para a partícula mudar de posição, ou seja, é o tempo que a partícula leva para sofrer esse deslocamento ΔR que está aqui. Então, essa é a velocidade média, né? É importante essa definição, porque é a partir dela que nós definimos a velocidade instantânea. Então, aqui a definição de velocidade média está aqui embaixo, tá vendo? A velocidade média, aqui é o ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. O que é isso aqui? É o seu ΔR. Então, você divide ΔR pelo tempo e você vai ter, então, a velocidade média. Aqui, se você dividir cada coordenada, né, o ΔR na direção x, o ΔR na direção y, o ΔR na direção z pelo tempo, você pode separar dessa forma, tá vendo? E quando você faz isso, o que você tem aqui? O que é o ΔX, ΔTi? É a componente da velocidade na direção x, né? O que é o ΔY, ΔT na direção j? É a componente da velocidade média na direção y. O que é o ΔZ, ΔT na direção k? É a componente da velocidade média na direção z. Então você tem aqui as componentes da velocidade média em cada direção. Daqui você está a um passo para definir a velocidade instantânea. O que seria a velocidade instantânea? É você fazer, né, o limite, quando o ΔT tende a zero, da velocidade média. Quando você pega essa velocidade média e faz ΔT tender para zero, você consegue achar a velocidade instantânea. Então você faz o limite, ΔX, ΔT, né, tendendo a zero, ΔY, ΔT tendendo a zero, ΔZ, ΔT tendendo a zero. Você vai chegar então à velocidade instantânea. Vamos chegar aqui embaixo. Está aqui. Quando você faz isso, você obtém o quê? O dr/dt, né? Que na verdade é uma derivada, né? dr/dt é a derivada de r em relação ao tempo. Quando você faz essa derivada do vetor posição r em relação ao tempo, ou seja, taxa, né, de variação de r, você obtém a velocidade instantânea. Aqui estão as contas, olha aqui, ó. Você vai pegar, como é que você vai obter então a velocidade instantânea? Você vai derivar daqui, tá vendo? Essa derivada em relação ao tempo desse vetor que está aqui dentro. Mas quem é esse vetor aqui? É o vetor R, né? Esse aqui é o vetor R. Então, quando você faz essa derivada, lembra? A soma, né? A soma não. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, tá aqui, ó. Você pode distribuir, né? A derivada. Você vai derivar para cada coordenada, tá vendo? dx dti mais dy dtj mais dz dtk. Então, você vai ter aqui a velocidade instantânea da partícula, ok? Então, aqui embaixo ele diz, ó, quem é cada um desses
desses termos, né, cada uma dessas parcelas, que é o Vx, Vy, Vz, ou seja, as componentes da velocidade v em cada direção, né? Aqui embaixo ele escreve isso, tá vendo? A componente Vx é simplesmente você deriva, né, faz a derivada dx dt. A de y dentro do dt. Então você vai pegar que eu quero a velocidade Vx. O que você vai fazer então? Você vai pegar isso aqui, ó, tá vendo? Vai derivar o x em relação ao tempo. Ah, eu quero a velocidade Vy, ou seja, a componente da velocidade de v na direção y. Você vai pegar essa função y aqui, né, que o y vai mudando com o tempo, então é uma função do tempo. Então você vai pegar essa função e derivar em relação ao tempo. Então, se você fizer dy dt aqui, você vai estar determinando a componente da velocidade na direção y. Se você fizer dz dt, você vai determinar a componente da velocidade v, né, na direção de z, e assim por diante, tá bom? Agora vamos para a aceleração. A ideia de aceleração é só você lembrar lá, né, da cinemática escalar, né? Que a aceleração média é ΔV, ΔT. A diferença aqui é que você, em vez de fazer a diferença de escalar, você vai fazer a diferença de vetores. Continua sendo a mesma ideia, só que agora você vai usar vetores. Então está aqui, ó, a aceleração média, né? Você vai fazer a diferença entre a velocidade final menos a velocidade inicial, que é você está querendo calcular a aceleração em um intervalo, né, em um deslocamento. Então você vai ter que, ó, V2 menos V1. Divide pelo tempo. Que tempo é esse? O tempo gasto para a partícula mudar sua velocidade de V1 para V2. Então você faz essa divisão, você vai ter a aceleração média, mas aqui lembre-se, é um vetor, tá bom? É um vetor. Para você obter a mesma coisa de antes, para você obter a aceleração instantânea, o que você vai fazer? Você vai fazer o limite, né, da aceleração média com o tempo tendendo para zero. Então, você vai fazer limite da aceleração média com ΔT tendendo para zero. Aí você vai obter a aceleração instantânea. Agora, duas coisas importantes em relação à direção da aceleração e a direção da velocidade, né, que a gente não comentou. Vamos voltar aqui então para comentar. Vamos comentar sobre a direção da velocidade. Então, imagine uma partícula que se movendo aqui, ó. Essa aqui fosse, isso em azul aqui no gráfico, tá vendo? Deixa eu ampliar para você aqui. Isso aqui em azul fosse a trajetória da partícula. Então, ela está se movendo aqui, fazendo essa trajetória, ok? Então, vamos supor que você queira determinar a velocidade nesta posição aqui marcada aqui, ó, tá vendo? Esse x aqui. E a partícula, então, está se movendo, né, aqui de cima e descendo. Então, a velocidade aqui nesse ponto, o vetor velocidade instantânea, tá? Era o quê? Um vetor tangente à trajetória neste ponto. Então, se você tiver que representar a velocidade da partícula quando ela está passando por essa posição, você vai representar por um vetor que tem a direção tangente a essa trajetória nesse ponto aqui. É sempre assim, a velocidade sempre é tangente à trajetória da partícula no ponto onde ela está, ok? Então, quando ela estiver passando, por exemplo, por essa posição aqui, ó, posição dada pelas coordenadas, né? Aqui vamos por x aproximadamente 70, né? E y menos 40, no instante t igual a 10 segundos, a velocidade dela vai ter uma direção tangente à trajetória aqui, tá vendo? Tangente, é sempre assim, a mesma coisa no outro instante, ó, vai ser tangente à trajetória, né? Então, se a gente tiver que desenhar, vamos fazer o desenho aqui, para você ver como é que fica. Bom, então vamos desenhar a velocidade aqui. Fica aqui, nossa, aqui o vetor está muito grosso, deixa eu afinar um pouco esse negócio aí. Pronto, agora tá bom, então tem que colocar o vetor tangente, então como é que vai ficar aqui, ó? Tangente seria isso. O tamanho do vetor vai dar o módulo da velocidade. Aqui eu não sei qual é o módulo da velocidade, então desenho um tamanho qualquer, né? Mas seria isso. Então vamos supor que está fazendo essa curva. Aqui em cima, como é que ficaria então o vetor velocidade? Então vamos fazer novamente aqui, ó. Vamos pegar esse vetor. Tá vendo? Assim estaria errado, né? Vamos deslocar aqui e colocar ele tangente. Então seria isso. Então vamos ver como é que fica então. Está tangente? Se não está, está quase, né? Então esse seria um vetor, né? Tangente aqui, tá vendo? Então a velocidade fica assim. Então vou representar aqui, ó, no instante 15 segundos. Veja, aqui eu não estou representando o módulo, tá, gente? Aqui eu não sei qual é o módulo da velocidade. Suponho que o módulo é constante, né? E são com esses tamanhos aqui, tá? Estou preocupado aqui em mostrar a direção. Então, qual seria a direção da velocidade, né, no instante t igual a 15? Você vai colocar o vetor ali, ó,
tangente, tá? Velocidade instantânea é tangente. Então tá lá, ó, tangente é o quê? A trajetória, tá? Isso aqui não é o... Lembre-se que não é qualquer gráfico, não. Cuidado, hein? Isso aqui é a trajetória da partícula, ó. Você vê que aqui, ó, tá eixo Y, eixo X. Então essa linha aqui representa a trajetória da partícula, tá? Então muito cuidado aí. Se tiver um gráfico Y em função do tempo, não faz sentido nenhum você desenhar um vetor ali para indicar a velocidade, tá? Então tá bom. Aqui, ó. Então aqui agora nós vamos desenhar em outro instante. Vou pegar aqui, ó, tá vendo? Então assim que fica a velocidade, ó. Velocidade instantânea, né? Ela é sempre tangente, ó, tá vendo? Você vai desenhar a tangente à trajetória ali, ó. Assim, ok? Ó, tangente à trajetória. Tudo bem? Tá fazendo a curva aqui. Aqui não tá com o mesmo módulo, né? Eu não sei como que eu mostro. Se eu for desenhar tudo no mesmo módulo, ficaria mais ou menos assim. Então ele tá fazendo a curva, tá? Ó, sempre tangente. Vou desenhar o último aqui, para você ver como é que ficaria, tá vendo? Vou colocar o último vetor aqui. Novamente, né, tangente, você vai fazer tangenciando a trajetória, tá ali, ó, né? Você vê que aqui, como a trajetória já é quase retilínea, o vetor ficou, né, paralelo. Se for uma reta aqui, né, ficou paralelo. Né? No movimento retilíneo, a velocidade é paralela à trajetória, claro, né? Porque é uma reta, né? Aqui, já nas curvas aqui, não pode falar em paralelo, né? Não é, tá curvando, então a gente fala que é tangente, tangencia, ou seja, não corta a linha, ela só toca a linha aqui, né? Ou cobre a linha, né? Pronto. Então seria isso. Então aqui eu representei a velocidade da partícula, né? Em vários instantes diferentes, tá vendo? Agora a gente fala em velocidade aqui, né? Instantânea, a gente pode aproveitar a figura e falar em deslocamento. Vamos supor, vamos botar aqui no instante inicial, tá aqui, tá vendo? Vamos colocar também, não sei qual era a velocidade, não sei se era partícula, né, do repouso. Eu estou supondo que no meu desenho, eu não sei qual é o movimento da partícula aqui, eu estou supondo que o movimento é uniforme. Agora vamos determinar o deslocamento do instante 0 ao instante 25. Como é que ficaria o vetor deslocamento? Então vamos fazer o deslocamento aqui como exemplo, né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Opa, tá fugindo a figura aqui, peraí, voltamos aqui. Então aqui eu vou fazer o deslocamento do instante 0, tá vendo? Tá na posição aqui, a posição tem que olhar nas coordenadas aqui, tá vendo? Ó, x, no instante t igual a 0, tá na posição x igual a, sei lá, 28, né, aproximadamente. Coordenadas 28, 30, né? 28x e 30y, tá? Em metros. Então, vamos fazer o deslocamento dessa posição, né? Da posição, se você for representar o vetor, vamos apresentar o vetor posição inicial, qual seria? Então, vamos pegar um vetor aqui, ó, de 0 até a partícula está ali, ó, né? Então, as coordenadas aqui seriam qual, né? Seria x, 20, que é 30, né? 28, e y está aqui, ó, 30, né? Então, o vetor seria o vetor, em termos de vetores unitários, como é que eu escrevi o vetor posição inicial? Que só tem duas dimensões, tá? Então, o z seria 0, né? Se você quiser escrever as três. Mas sabendo que sempre é 0, você não precisa nem escrever a terceira, né? Você pode falar, a partícula se move no plano xy. Aí você não precisa mais escrever a posição z igual a 0, né? Você simplesmente escreve um vetor no plano, né? xy. Então, como é que ficaria esse vetor aqui, chamar de R1, né? Por exemplo, o R0, né? No instante 0, R0. Então, o vetor R0 seria o vetor o quê? 28, né? I mais 30J. Então, esse é o vetor inicial, 28I mais 30J, tá? Aí, o vetor, eu quero o deslocamento em instante t igual a 0, instante t igual a 25. Então, como é que ficaria o vetor posição final? Ou pode ser o R25, né? Então, ficaria o seguinte, o vetor até aqui, ó, R25. Então, você vai... Tá vendo como é que fica? Então, esse é o vetor R0, né? Eu chamei de R0, seria o vetor posição inicial, né? E esse seria o R25, a posição da partícula no instante 25 segundos, né? A partir do inicial, tá? Então, esse é o vetor R0 e o R25. Aí eu quero saber o deslocamento ΔR nesse intervalo de tempo. Como é que eu faria? Aí você vai fazer a diferença, né? Você vai pegar aqui, ó, esse é o R25 menos R0, entendeu? Quando você fizer isso, você vai descobrir o vetor de deslocamento.
Tá? Você faz lá a diferença. Bom, qual seria esse vetor R2? Você tem que escrever aqui, o x, né? Qual é a coordenada x? Está aqui, tá vendo? Aqui é o x, né? Tá aqui o x. Então você vai medir a coordenada x aqui, tá em... Aí aqui é aproximado, que você não tem a divisão das escalas, né? Você tem a divisão 0, 10, 20, mas a subdivisão você não tem. A divisão da unidade você não tem aqui. Então você vai aproximar aqui, né? Você vai tentar fazer a leitura, uma estimativa, né? Que fala, né? Você sabe que é mais de 10 e menos de 20. O outro algarismo da unidade você vai avaliar. Então, eu avaliei aqui que seja 2, né? Então, 10 mais 2, 12. Ou 13, se falar 13 também, ok, né? Porque não tem como a gente saber exatamente como é que é aqui. Então, vou falar 13. Então, a coordenada x aqui é 13, e a coordenada y está fácil, que está sobre a linha, né? Então, 13 menos 60. Então, qual seria o vetor R25? O vetor R25, ou seja, o vetor R no instante 25, vai ser igual a 13x menos 13x, 13i menos 60j, ok? 13i menos 60j. Aí você pega esse vetor 13i e menos 60j e subtrairia desse vetor inicial aqui, né? Que é o vetor 28i mais 30j, ok? Você subtrairia esses dois vetores. Aí você vai encontrar o vetor de deslocamento. E qual é o vetor de deslocamento aqui? Vai ser esse vetor aqui, ó. Vou ligar a origem, né, à posição final, ok? Então vamos fazer essa ligação? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Vamos ligar. Cadê o vetor? Tem que desenhar separado, né? Levar lá, ó, coloquei lá e depois eu ajusto. Eu ajusto a posição final aqui, tá vendo? Aí eu coloco lá na posição final, ó. Pronto, esse é o vetor. A gente podia dar até marcar ele mais forte aqui, né? Vou mudar aqui botar uma linha mais forte para a gente poder enxergar melhor, né? Vamos botar aqui, ó, com 1,50 para ficar mais forte, né? Tá um pouco polida a figura, né? Mas acho que deu para entender aqui, né? Esse vetor, né? Podia mudar a cor também. Vamos mudar a cor aqui para ver como é que fica. Botar uma cor, sei lá, um vermelho. Vamos botar um vermelho aqui, ó. Então, esse vetor vermelho aqui é o vetor de deslocamento, né? Entre os instantes 0 e 25 segundos, tá bom? Esse é o vetor de deslocamento da posição inicial para a final aqui, o ΔR, né? E se eu quiser saber a velocidade média nesse intervalo de 0 a 25, vou pegar esse vetor ΔR, né? Eu tenho que saber o tamanho dele, porque se eu quiser saber o módulo da velocidade média, né? Eu tenho que saber o tamanho desse vetor. Se eu quiser saber o módulo da velocidade média, né? Vetorial, eu pego o módulo desse vetor e divido pelo tempo. Se eu quiser saber realmente o vetor velocidade média, simplesmente eu vou pegar esse vetor aqui, ou seja, né? Você vai obter, vai ter que fazer a conta, né? Subtrair lá o vetor R2, né, menos, aliás, o R25 menos o R0, subtrai e divide o vetor mesmo, né, cada ΔX, o ΔY e ΔZ, você divide pelo tempo e escreve o vetor deslocamento. Nós fizemos aqui o deslocamento, mostrando para o seu vetor velocidade instantânea em vários instantes, tá vendo aqui o vetor vermelhinho, né? Mostrando para você um vetor de deslocamento aqui, ó, na posição entre os instantes 0 e 25 segundos, né? Mostrando um vetor posição inicial, mostrando o vetor posição final, a diferença entre eles te dá o ΔR, e quando você divide ΔR por ΔT, você tem o vetor velocidade média, tá bom? É essa a ideia básica aqui, para você descrever os movimentos em 2 e 3 dimensões, você precisa de usar vetores. Aí depois você vai para a ideia de aceleração, tá bom? Aceleração é aquilo que a gente falou, né? ΔV sobre ΔT, aceleração média, aceleração instantânea, você faz a derivada, tá aqui, ó. Tá? Mas é a mesma ideia que você usou lá em cinemática, só que aqui você vai trabalhar com vetores, né? Aqui tem, mostrando, né, como é que fica, né? Cada coordenada do vetor, tá vendo? Cada componente, aliás, ó, a x, a y e a z, escrita em função das derivadas. Se você quer a x, você vai derivar a componente Vx no tempo, tá vendo aqui, ó? dVx dt. Você deriva a componente da velocidade, né, na direção x, deriva com o tempo, você vai ter a aceleração na direção x. Então, a mesma ideia que você fez lá para o movimento em uma dimensão, você faz para o movimento em 3 dimensões, só que você tem que fazer para cada componente, né? Antes você tinha lá, você não tinha? Quando você derivava a posição x, você não tinha a velocidade instantânea? Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui você tem as componentes, né? Tá vendo? Em cada direção, você vai derivar em cada direção. Para a mesma coisa para a aceleração. Se você deriva a velocidade, no tempo, você acha a aceleração instantânea. Só que aí você vai ter também a derivada para cada
componentes, você derivar no x, no y e no z, tudo em relação ao tempo. Você vai obter as componentes da aceleração, que estão aqui, ó. Então é isso. Então, se você estudou bem lá a parte de uma dimensão, a de 2 ou 3 dimensões é só você expandir para as outras direções, tá? E acrescentar essas ideias aqui das representações vetoriais, né? Para aceleração e assim por diante. Aceleração, velocidade, você tem que saber representar vetorialmente, saber que a velocidade é tangente, né? Saber. E aceleração, né? Como é que ficaria a aceleração? Ela é tangente ou não é, né? E vai depender muito do movimento, né? Aqui mostra, né? Um coelhinho fazendo uma curva aqui. Então aqui é uma aceleração do coelhinho determinado momento. Veja que a aceleração não é tangente à trajetória, porque está fazendo uma curva, né? Mas você tem uma componente horizontal, uma componente vertical. Então a mesma coisa vale para a aceleração. Você pode decompor a aceleração nas suas componentes, a x, a y e a z, né? Nesse caso aqui está no plano x e y, então só tem as duas componentes, a x e a y. Mas perceba que a aceleração instantânea não tem nada a ver com ser tangente à trajetória, né? Pode ser tangente ou não. Se o movimento for retilíneo, a aceleração é tangente à trajetória, né? Se não for, estivesse fazendo uma curva, não é tangente, né? Se o movimento for circular e uniforme, a aceleração é perpendicular à tangente à curva, né? Então, é diferente da velocidade. A velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Veja o que eu estou falando. Sempre tangente à trajetória, a velocidade instantânea. Já a aceleração não, né? Só vai ser tangente quando o movimento for retilíneo, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Essa particularidade aí das direções são diferentes, tanto para aceleração quanto velocidade, tá? Cuidado, tá? Vamos voltar aqui à velocidade. Olha aqui, ó. Aqui é a velocidade do coelhinho, tá vendo? Representado. O mesmo coelhinho fazendo a curva. A velocidade é tangente à trajetória, né? E se o coelhinho estiver fazendo um movimento circular uniforme, a sua aceleração será perpendicular, que parece perpendicular, né, no desenho, parece. Se for perpendicular à tangente à trajetória, então significa que o movimento, pelo menos nesse pequeno intervalo de tempo aqui da curva, um movimento circular, né? Você vê que a curva como um todo aqui, ela não é circular, né? Parece forma de parábola. Mas se pegar um pedacinho aqui pequenininho, eu posso aproximar para esse movimento circular. Mas veja que a aceleração que parece perpendicular à tangente, né? Nesse caso, tá? Porque o movimento, a velocidade tangencial aqui, ela é constante em módulo, tá? Então, nesse caso, a aceleração realmente é perpendicular à tangente, tá? Só nesse caso. Mas veja que quanto a velocidade é tangente à trajetória, a aceleração não é numa curva, tá vendo? A aceleração só é tangente quando o movimento é retilíneo, tá? Aí a aceleração é tangente à trajetória, o movimento é retilíneo, a aceleração tem a mesma direção da tangente, nesse caso ela exista. Então essa parte inicial das definições, né, de deslocamento, velocidade e aceleração acaba aqui. Agora em diante já vai entrar em alguns movimentos, né? Nós vamos entrar em movimento de projéteis e depois movimento circular. Então até a próxima.